Queridos amigos que acompanham o canal, hoje eu vou mostrar para vocês 5 estratégias poderosas aí para aumentar, né, o ROI, aumentar o resultado de vocês e melhorar cada vez mais os anúncios aí de vocês. Eu gosto muito desse modelo de mapa mental, que aqui eu consigo explicar de maneira mais estratégica para vocês quais são os pontos onde vocês devem observar para conseguir melhorar dentro da sua operação, tá? Seja aí você empresário, gestor de anúncios que está aqui assistindo esse vídeo. Lembrando sempre, tá, gente? Tudo que eu tô fazendo aqui é uma visão mais tática, uma visão mais estratégica, tá? Tudo que é muito técnico, eu recomendo que vocês busquem outros vídeos. Depois eu posso até criar aqui, mas existem muitos vídeos no YouTube aí, dando exemplos de como você criar uma campanha, como subir um anúncio e tudo mais. Então, eu quero trazer aqui conceitos mais táticos, mais estratégicos, para que vocês tenham uma visão diferente e consigam, de fato, ter resultados, tá? Porque subir campanha qualquer um sobe. Mas analisar minuciosamente ali e também fazer com que isso gere um retorno financeiro, isso poucas pessoas têm esse tato, né? Esse feeling, né? Tem um estudo aprimorado sobre isso. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, né? Com base em várias pesquisas, muitos testes com nossos clientes, eu quero trazer esses 5 pontos aqui para vocês. O primeiro deles é definindo um público-alvo, que é o básico bem feito. Se você não sabe para quem que você quer vender, fica muito difícil de vender, tá? Então, aquela ideia, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, para o mundo das vendas, para o mundo dos anúncios, isso significa que você não vai ter resultado. Então é importante você definir o seu público. E aqui eu separei alguns pontos que é segmentações demográficas, tá? Qual que é o comportamento online? E aí é legal pensar um pouco sobre esse comportamento online desse público. Hoje a gente tem as IAs aí que podem ajudar muito nessa questão de entender o comportamento online do público, os interesses e os hábitos desses públicos, tá? Aquela onde eles vivem, o que que eles comem, né? É importante aí dar uma pesquisada sobre o público que vocês estão querendo atingir. Eu vou abrir aqui e deixar um pouquinho maior, porque eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, e aí isso daqui pode funcionar para diversos tipos de negócio diferente, tá? Por exemplo, esse primeiro exemplo da segmentação demográfica aqui é uma clínica de estética que tem um segmento de mulheres entre 25 a 45 anos. Eu acabei de definir ali uma idade do meu público e o sexo que eu quero atingir, tá? Que moram, por exemplo, em grandes cidades com renda mensal acima de R$ 5.000. Pô, Adriano, mas na segmentação dentro dos anúncios, às vezes não tem como colocar. Tudo bem, mas a comunicação direta com esse público tem como você fazer, tá? Então, às vezes, fazer um vídeo um pouco mais refinado, um vídeo um pouco mais chique, né? Um vídeo que aparentemente parece que o local é um pouco mais caro, vai fazer com que vocês consigam atrair esse público, né? Criando essa comunicação um pouco mais requintada, vamos colocar assim, tá? É um público, não vou dizer que todas as clínicas têm um público mais seleto, mas algumas clínicas têm sim um público mais seleto, então é importante essa comunicação desde a primeira etapa lá num anúncio online até no atendimento, tá? Comportamento online. Então, por exemplo, aqui eu vou dar o exemplo de um e-commerce de roupa que está direcionando aí esses anúncios para pessoas que visitaram o seu site, né, ali de moda, ou interagiram frequentemente com conteúdos de tendência de vestuários no Instagram. Então, aqui a gente trazendo esse comportamento online desse e-commerce específico, a gente pode segmentar ou pode ir atrás de pessoas que têm esses tipos de comportamento. Então, existem diversas segmentações dentro das ferramentas de anúncio. Eu digo aqui Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, Pinterest Ads, Bing Ads, que é o Microsoft Ads. Existem diversas ferramentas de anúncio onde tem diversas segmentações que dá para trabalhar. Então é importante ali fazer os testes dessas segmentações. Eu vou chegar nessa parte de testes, mas qual que é o ponto aqui? Entender os comportamentos do seu público. Assim que você entende o comportamento, você pode ir atrás de alguns públicos que vocês podem testar, tá? E aqui tem alguns interesses e hábitos. E por que que eu coloquei em nichos de mercado diferente? Para vocês trabalharem um pouco a parte da imaginação de vocês, no sentido de como que eu consigo entender melhor quem compra de mim. Tá? Então, por exemplo, uma escola de idiomas segmenta anúncios para pais interessados em educação infantil, leitura, viagens internacionais e intercâmbio. Isso seriam ali interesses e hábitos mais personalizados, onde daria para ser trabalhado. Tá? Hoje, novamente, a gente atende aqui diversas escolas e muitas das vezes, né, as escolas buscam um público mais infantil, mais adolescente, onde a segmentação geralmente é com os pais. E essa segmentação não só na ferramenta, mas dentro também do anúncio é extremamente importante. Bom, gente, voltando agora aqui.
vou passar um pouco dessa definição de público, só para fazer um geral aqui. É importante, tá, vocês definirem aí qual que é a idade desse público, qual que é a renda, quais são os comportamentos online que esse público tem, tá? Eu dei o exemplo de e-commerce, mas às vezes pode ser o exemplo do público de clínica de estética. Qual que é o comportamento online que ele tem? Será que ele busca bastante produtos de beleza? Será que não? É interessante vocês terem isso para conseguir se comunicar de maneira mais, não vou dizer assertiva, mas de maneira mais, de uma forma que vocês consigam se conectar com esse público, tá? Então isso é muito importante. Gente, voltando aqui também, né? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário que eu vou fazer questão de responder vocês, tá? E deixem aqui, né, a sua curtida, se inscrevam no meu canal aí, que vocês vão estar contribuindo para que eu me aprimore cada vez mais e traga mais conhecimento para vocês, mais aplicação, mais conhecimento prático para que vocês consigam aplicar aí na operação de vocês. Diferenciação de mensagem, tá? Proposta de valor clara, chamada para ação direta, copywriter persuasivo. Isso daqui são os 3 pontos que, depois de quase 4 anos aí de testes, a gente conseguiu identificar que isso daqui geralmente traz os melhores resultados ali, independente do negócio, tá? Independente do negócio, se aplicar isso daqui da forma correta, se aplicar isso aqui bem feito, vai gerar um resultado melhor aí para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, a proposta de valor. Aprenda inglês em 6 meses com o nosso método exclusivo que já transformou a vida de mais de 10 mil alunos, por exemplo. Isso daqui é uma proposta muito clara. E não precisa ser só aprender inglês em 6 meses, mas aprenda inglês e faça uma viagem que você. Pode ser uma proposta de valor diferente, mas que ela seja muito clara, tá? Isso é importante que a mensagem de vocês tenha clareza aí para o público que está do outro lado. Chamada para ação direta, isso aqui geralmente tem no final do vídeo ou no meio do vídeo a gente coloca também, tá? Que é clique aqui, agende sua avaliação gratuita agora mesmo, clique aqui e ganhe o seu cupom de desconto, dependendo, né? Então, ter essas chamadas claras é importante. A gente sempre dá o exemplo aqui, imagina assim, se a pessoa está ali sentada, se você não pedir para ela levantar, dependendo da onde você estiver, do tipo, faça um teste. Se alguma pessoa próxima de você estiver sentada no local, chega para ela e fala, por favor, você consegue levantar rapidinho para mim, por favor? Provavelmente essa pessoa vai levantar. Por quê? Porque você pediu para ela levantar. Então, a chamada para ação direta tem esse intuito, fazer com que a pessoa às vezes entre em contato, que ela efetue uma compra. Se vocês não induzirem essa pessoa para fazer a ação que vocês querem, provavelmente ela não vai fazer, tá? Por mais que o vídeo seja hollywoodiano, como o amigo diz, né, um vídeo cinematográfico e tudo mais, ou uma arte, se você não der uma ação para aquela pessoa fazer, ela não vai fazer, tá? Então, isso daqui é bem estratégico nesse sentido. Por que que o copywriter precisa ser persuasivo, né? Para quem não conhece, essa é uma profissão dentro do digital que ela tem a função de convencer a pessoa que está do outro lado, criar textos que vai se conectar às vezes emocionalmente, vai se conectar com a história da pessoa e vai fazer com que ela tome alguma ação baseada nesse texto persuasivo que às vezes se transforma num vídeo e tudo mais. Aqui a gente dá um exemplo que é: está cansado de investir em anúncios que não trazem resultado? Conheça nossas estratégias que triplicam o ROI em 90 dias. Isso daqui é uma copy muito forte que a gente fala, ela é muito chamativa, que é ali ele está prometendo, né, aumentar o retorno sobre investimento em 90 dias. E eu estou me comunicando, vamos dizer assim, com uma empresa que não está tendo bons resultados com anúncios online. Então, muitas das vezes, um vídeo com esse tipo de copy, esse tipo de texto, ele é um vídeo mais persuasivo que vai convencer a pessoa que está do outro lado, tá? Por exemplo, aprenda inglês muito mais rápido ou em tantas semanas, em tantos meses, né? Inglês tem uma escola que a gente trabalha que eles tem uma promessa que eu gosto muito que é inglês 4 vezes mais rápido, né? Então, essa é uma proposta muito forte também comparada com outras escolas que levam 5 anos, 6, 7 anos, 8 anos ou mais, né? Então, isso daqui é para dar uma visão mais estratégica para vocês, tá? Voltando aqui, vamos para o próximo. Análise de métricas. Nós estamos, tá, pessoal, na era dos dados. Então, quem analisa os dados tem geralmente um diferencial competitivo muito grande. Uma das coisas que a gente mais pergunta aqui para os nossos parceiros e uma das coisas que eu quero que você leve em consideração para você analisar é: quais são os seus dados? Seja de anúncio ou seja de comercial. Aqui eu estou trazendo um pouco mais para essa parte de anúncios, mas é importante que vocês tenham dados, por exemplo, qual que é a sua taxa de conversão do comercial? Se 10 pessoas chamarem o seu comercial agora,
Quantas pessoas ele vai vender? Vai ser uma, vai ser duas, vai ser três, vai ser cinco? Quanta, qual que é a sua taxa de conversão da sua empresa? Quantas pessoas vocês precisam atender para que de fato ocorra uma venda? Então, esses números é importante vocês terem, tá? Vou abrir aqui um pouquinho, deixar um pouco maior. CPC, CTR e ROI. Para quem não conhece esses termos, né, o CPC é o custo por clique, o CTR é a taxa de interação comparada com relação à pessoa que viu o anúncio com a pessoa que interagiu com ele, clicou nele e tudo mais. ROI, retorno sobre o investimento que vocês estão fazendo, tá? Aqui eu dou um exemplo também. Um restaurante ajusta suas campanhas ao observar que o seu custo por clique, o seu CPC, é de 50 centavos, mas a taxa de conversão, né, o CTR, está abaixo de 1%. Redefinem os anúncios para aumentar a atratividade. Por que 1% ali, tá, gente? Isso geralmente em anúncios de vídeo. Você ter CTR, taxa de interação, acima de 1%, significa que o seu vídeo ele tem uma boa interação. Isso daqui é uma métrica de mercado, tá? Então, se você tem um CTR, que é essa taxa de interação com o seu anúncio, acima de 1%, por exemplo, 5%, 6, 7, 8, 10% ou mais, significa que a pessoa que está do outro lado vendo o seu anúncio, ela está gostando cada vez mais. Então, você analisar essas métricas ou levar para o seu time de marketing para entender como que tá essas métricas é importante, tá? Vocês terem a meta de 1% ou acima de 1% para que vocês tenham maior interação. Isso faz com que geralmente os anúncios diminuam os seus custos, tá? E a mensagem chegue para o público que vocês querem que chegue, tá? Teste AB. Aqui, outro exemplo, tá? Uma academia, ela testa dois criativos, né? Vamos colocar aqui. O que seriam dois criativos? Podem ser uma imagem estática e um vídeo para entender, por exemplo, aqui, ó, com um vídeo motivacional e outro com uma imagem de antes e depois, de uma pessoa que não treinava, passou a treinar após 15 dias. E escolhe qual desses gerou mais inscrições, gerou mais leads, gerou mais mensagens no WhatsApp. Então é importante vocês sempre estarem testando para entender o que a gente chama aqui internamente de criativo campeão ou de anúncio que convence mais. Qual desses anúncios convence mais? Eu, Adriano, hoje gosto muito de vídeos que tem gancho, que é aqueles 5 primeiros segundos, 10 primeiros segundos que chamam muita atenção e atraem aquela pessoa e ela acaba prendendo ela no vídeo ali e faz com que ela, no final do vídeo, tome alguma ação que às vezes é entrar em contato. Lembrando aqui que é muito legal quem for fazer vídeo, tá? Você que está me assistindo for fazer um vídeo, tente fazer um vídeo de 15 segundos, 30 segundos, porque o nível de atenção das pessoas tem diminuído cada vez mais. KPIs personalizados. Isso daqui é importante, tá, gente? Por exemplo, ó, uma loja de imóveis acompanha o seu KPI, que é, o, por exemplo, o custo por visita à loja física, além de métricas tradicionais como o ROI. Então, ela entende, vou tentar dar um exemplo mais claro aqui. Essa loja teve 100 visitas e dessas 100 visitas, 20 pessoas compraram. Significa que a taxa de conversão dela é de 20%. Isso daqui já é um KPI, é um indicador de dados sobre o comercial da loja. Então, significa que o quê? Se ela atrair mais 200 pessoas, ela vai vender, vai fazer 40 vendas. Então, com esses tipos de dados, vocês conseguem, né, atrair mais clientes e também aumentar o ROI, que é o retorno sobre o investimento de vocês. Novamente, gente, se a gente estivesse aqui numa videochamada, eu com vocês, agora seria o momento de fazer algumas perguntas, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual a dúvida que talvez ficou aí para vocês, que eu consiga responder vocês, ou ali mesmo nos comentários, ou eu possa criar um vídeo respondendo um pouco melhor aí cada uma dessas etapas. Esse tipo de vídeo aqui é um vídeo para quem já tem um certo conhecimento, um pouco de ferramentas e também um certo conhecimento da parte de marketing online, tá? Porque marketing, no final das contas, é marketing, seja offline ou online. O que muda são os canais, são as ferramentas. Otimizações das campanhas, aqui voltando para o marketing online, tá? Então, vocês terem aí uma análise de dados mais precisa, ajustes nas segmentações, aí pode ser região, pode ser idade, pode ser sexo, pode ser interesses, e escalonamento de investimento. Se você mantém o mesmo investimento ao longo de um ano, geralmente você vai ter os mesmos resultados. Então é importante que vocês façam um aumento dessa verba, por exemplo, de 10% todos os meses, para que os resultados aumentem mais a mais todos os meses, tá? Então, aqui nessa parte de análise de dados, uma empresa que identifica os seus anúncios, que os seus anúncios ali, ele tem um melhor desempenho entre, por exemplo, as 18 horas e as 22 horas, o que que seria o correto a se fazer? Você tira os outros horários, deixa somente esses horários para ver se maximiza ainda mais os resultados.
Por exemplo, se 100 pessoas olhando o dia inteiro de anúncios, se a cada 100 pessoas que vê o anúncio, duas entram em contato e entram em contato só entre esse horário, por que não colocar o anúncio para rodar só esse horário e ver se mais pessoas entram em contato ou se você diminui o seu custo por anúncio e faz com que você tenha um ROI maior, um retorno sobre investimento maior. Então, análise de dados é importante. Isso daqui eu estou dando um exemplo específico, tá? Mas existem vários outros tipos de evento, de exemplos, né, e de eventos também que dá para analisar. Ajustes nas segmentações aí de vocês. Vou dar um exemplo aqui de escola, que eu adoro escola, então eu gosto desses exemplos. Então imagina assim, ó, uma escola de pós-graduação, ela ajusta a sua segmentação e ao perceber que profissionais de engenharia enganjam mais do que profissionais da saúde, o que que você faria num caso desse, se você é proprietário de uma escola aí de curso profissionalizante ou faculdade e tudo mais? Criar a comunicação baseada naquele público que você chama mais atenção. Ou se você está chamando mais atenção de um público que não é o público que você quer chamar atenção, você vai precisar mudar a sua mensagem. Você vai precisar mudar a sua comunicação para que você consiga trazer aquele público que de fato é o público que vai comprar de você, tá? Novamente aqui voltando para a parte do escalonamento do investimento. Após alcançar ali, ó, consistentemente 10% de ROI, então vamos colocar aqui que a cada R$ 1 investido, mais a um serviço que vocês venham contratar, você receba aí R$ 10 do outro lado, uma loja online aumenta o investimento diário de 200 para R$ 1.000. Baseado nisso, a gente pode ter um crescimento bem mais rápido, vamos colocar assim, baseado nos dados. Então, essas decisões, quando você tem essas métricas, fica muito mais fácil você tomar uma decisão mais baseada em dados do que decisões baseadas no achismo. Inclusive aqui, por exemplo, quando é um e-commerce, quando você analisa os dados, você consegue ter clareza de qual produto vende mais, qual produto você vai direcionar mais verba e onde você tem uma maior lucratividade, por exemplo. Então, para você que é empresário ou até você que está começando nesse mercado de anúncios online, tenha sempre em mente que é importante analisar os dados, analisar o negócio de maneira macro, não só micro, tá? Mas de maneira macro, para que vocês consigam pensar estrategicamente quais as soluções vão conseguir fazer com que vocês atinjam o objetivo de vocês final, que é vender mais, vender melhor. Escolha de canais. Aqui eu dei 3 exemplos de canais para vocês, mas existem diversos canais de vendas no mercado. Tem o X, que antes era o Twitter, tem o Pinterest, tem o Microsoft Edge, que é da Microsoft, alguns conhecem como Bing Ads, que é uma cópia do Google, né? Não sei nem se eu posso falar isso. Mas, gente, eu dou um exemplo aqui para vocês do Google. Então, Google, geralmente, quando a gente remete a ele, a gente vê muito na rede de pesquisa. Hoje ainda o Google é o maior buscador que existe no mundo. Então, mesmo com a vinda das IAs, o Google ainda é o maior buscador. Eu sempre levo essa reflexão do tipo, imagina que você vai viajar, você tem um filho, seu filho tem uma dor de dente, e você não conhece ninguém no local. Onde você vai buscar alguém para solucionar a dor de dente do seu filho? Provavelmente você vai no Google e vai pesquisar dentista, região tal. E ali você vai encontrar aquele profissional. Então, geralmente aqui o Google, ele é utilizado muito na parte de pesquisa para trazer essas pessoas aí. Então, a escolha do canal é fundamental, principalmente dependendo do seu nicho, tá? Eu estou colocando ali nichos no Google, na rede de pesquisa, que solucionam dores. As pessoas geralmente estão com dores, elas precisam resolver, elas buscam. Eu sempre dou o exemplo também de, por exemplo, oficina mecânica, cardiologista. As pessoas dificilmente seguem essas empresas numa rede social como o Instagram e Facebook. Até segue, tá? Tem grandes marcas aí no mercado. Mas, geralmente, o comportamento mais genérico é que ela vai lá pesquisar uma solução quando ela está sentindo uma dor. Um carro quebra, daí ela vai lá e pesquisa uma mecânica. Ah, dor no dente, e aí pesquisa um dentista. Então, é importante estar num canal desse, tá? O Google, principalmente, ali por ser o maior buscador que existe hoje, atualmente. Claro que existem outros locais de pesquisa, igual eu comentei, Microsoft Edge, vocês têm uma parte do Yahoo. Então, aqui a gente traz um outro canal. Enquanto aqui a gente tem um canal de atenção, né? Esse daqui é importante que a gente consiga fazer com que as pessoas parem o que elas estão fazendo e escutem a nossa mensagem. A gente briga bastante com a atenção. Existe até uma pesquisa que diz que um ser humano, uma pessoa, você hoje, assiste pelo menos de 3 a 4 mil anúncios por dia, e isso contando outdoor, buzzdoor, rádio, redes sociais. Uma pessoa por dia recebe de 3 a 4 mil anúncios, tá? Então, você tá numa plataforma como Facebook, Instagram, é importante que você consiga chamar a atenção dessa pessoa, tá?
Aqui a gente dá um exemplo, né? Ó, uma barbearia cria anúncios no Instagram para um público que segue em páginas de grooming e cuidados masculinos, por exemplo. Então, é, ter essa segmentação, novamente a gente volta lá na segmentação, e uma comunicação específica que chame a atenção desse público vai fazer com que eles tenham mais resultado, esses proprietários de barbearia. Voltando aqui para a parte do LinkedIn, geralmente a gente utiliza como venda B2B, né? Aqui eu dou um exemplo, né? Uma consultoria B2B usa o LinkedIn Ads para alcançar diretores financeiros de empresas com mais de 500 funcionários. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que fornece serviços, vende produtos para outras empresas, o LinkedIn talvez seja um canal excelente para sua empresa estar lá, para fazer esses tipos de anúncio. Então, a escolha do canal, voltando aqui para o princípio da escolha do canal, ela é fundamental dependendo do público que você quer atingir. Então, toda vez que você pensar estrategicamente, qual que é o público que você quer atingir, qual que é o produto que você quer levar, o serviço que você quer levar para o público, você precisa identificar qual que é o melhor canal. Depois de você identificar qual que é o melhor canal, aí você precisa construir a sua mensagem persuasiva. A gente volta lá no copywriter. Hoje foram essas 5 dicas poderosas aí para vocês melhorarem os anúncios de vocês e também aumentar o ROI de vocês. Gente, eu estou olhando muito para a tela aqui, mas eu quis trazer esse conhecimento para que de fato melhorasse um pouco mais a operação de vocês. Eu quero que vocês, se pô, fez sentido para vocês, né? Se melhorou aí a operação de vocês, deixa um comentário aqui, se inscreva no canal, vai ser um prazer poder contribuir aí com conhecimento, trazer soluções mais práticas para vocês e estratégicas de fato, para que vocês consigam melhorar as suas vendas, os seus anúncios online. Até o próximo vídeo.